Olá, crianças, tudo bom? Bom, eu vim aqui contar mais uma história que aconteceu comigo para vocês no meu quadro Fiquei Assombrado. Bom, basicamente o título desse vídeo vai ser Sonho Coletivo, porque eu não sei exatamente como isso foi possível. Eu já escutei falar sobre sonhos coletivos por aí, só que aconteceu literalmente comigo e eu queria vir aqui expor para vocês para saber se isso acontece com mais gente, porque aconteceu entre uma roda de pessoas, né? E eu já ouvi falar que isso sim é possível. E eu gostaria de saber, entendeu? Se isso já aconteceu com vocês também. Então eu vim contar minha experiência aqui pra vocês hoje, beleza? Bom, era um dia qualquer lá na minha vida, da adolescência e tudo mais. E eu tinha me preparado para ir dormir e acabei tendo um sonho muito estranho. O que acontece? É, eu tava na minha rua, eu estava na minha rua, só que em determinado momento eu começava a diminuir. Já viram Alice no País das Maravilhas? Então, eu começava a diminuir, entendeu? Daquela forma. Eu não tomava nada, eu simplesmente começava a diminuir. E logo em seguida, os meus amigos apareciam, os mesmos amigos que moravam naquela mesma rua. Eles começaram a aparecer e, tipo, a gente começou a explorar aquele lugar ali. A casa era muito. As casas tinham ficado muito grandes e tudo mais. Só que o cenário também mudava, né? A percepção visual e sensorial também mudava. A casa parecia maior, era maior porque a gente estava menor, óbvio, né? Mas não sei descrever, tipo, parecia um castelo, entendeu? Já viu esses filmes de contos de fadas onde tem as miniaturas que olha assim para aquela planta e fala, olha que coisa maravilhosa, era literalmente aquilo, porque a percepção do cenário que tinha ali era um cenário meio alucinógeno, entendeu? Era uma coisa bem meio infantil, com fantasia, foi algo muito marcante assim na minha vida. Eu não vou falar estranho porque foi marcante, foi muito marcante. E determinados momentos a gente começou a explorar aquilo ali, dependendo da casa que a gente passava. E tipo, né, eu e os meus amigos, a gente conversava, passava pela casa, descobria coisas novas. Cachorros gigantes passavam, mas nem aí não mexeu com a gente. Tinha insetos, a gente escalava as coisas, passávamos um na casa do outro para poder ver como é que era, nessa percepção de ser uma pessoa menorzinha desse jeito. E pra mim foi sendo tipo uma experiência literalmente caótica e algo muito maravilhoso, entendeu? Só que até então, no meu sonho eu era o líder. Calma que eu vou explicar. No meu sonho eu era o líder dali, entendeu? Ah, vamos pra tal lugar, vamos fazer isso. Óbvio que a gente também aceitava opiniões, entendeu? Porque era um grupo ali de amigos, então um aceitava a opinião do outro. Mas geralmente era isso. Eu era o seu mestre mandou ali e a gente fazia as coisas. Como a gente na época não tinha aparelho celular, se tivesse, eu acho que era questões de discagem. Ou era aquele que faz o círculo assim, vira para poder discar, ou era de linha, né, que ficava grudado, que apertava um monte de botão. Eu lembro que uma determinada época eu tive um celular de botãozinho meu, mas de guitarrinha, não sei quem lembra, né? Mas não vem ao caso no momento. Então, como a gente não tinha celular, depois que eu acordei, tive esse sonho todo, nananã, geralmente a gente esquece dos sonhos que a gente tem, mas esse não, esse ficou bem marcante mesmo. E eu lembro que depois que eu tive esse sonho e tudo mais, acordei, fui pra escola, nananã, e esperei o horário da saída da escola, fui pra casa, me alimentei, tomei um banho, fiquei lá no portão esperando o resto dos meus amigos aparecerem. Quando eles apareceram, todo mundo se juntou e eu decidi contar o sonho que eu tive. E pro meu espanto, e eu não sei se o de vocês também, eles também tiveram esse mesmo sonho. Só que a única diferença, assim, é que cada um no seu próprio sonho era o seu mestre mandou, entendeu? Mas, tipo, descreviam com detalhes. Não, não, que é porque eu não lembro muito, entendeu? Mas descreviam com detalhes, tipo, ó, eu lembro que no sonho eu comecei a diminuir, a gente começou a explorar, íamos pra tal lugar, foi assim, foi assado. E tipo, tinha uma ou outra coisa que era diferente, tipo, a gente decidiu ir pra esse lugar e pra aquele a gente não foi, entendeu? Uma coisa assim ou outra era diferente, mas o sonho em si foi o mesmo, e cada um, tipo, teve o mesmo sonho, entendeu? E
Eu lembro que aí na hora que eu tava contando, na empolgação, o pessoal querendo me cortar pra falar isso, eu tive esse sonho, que não sei o que, foi desse jeito. Então, tipo assim, foi algo que marcou na minha vida, né? Ficou, tipo, na cabeça até hoje. Não lembro com muitos detalhes, porque já se fazem anos. Né? E agora eu estou gravando aqui, eu espero guardar esse momento com vocês. E se caso os meus amigos antigos estiverem vendo isso, oi, tudo bem? Comenta aqui no comentário, deixa um comentáriozinho aqui. E eu achei isso bem interessante. Agora eu queria saber de vocês. Por acaso vocês já tiveram, tipo, compartilhamento astral? Não sei se é assim que eu posso dizer, já, né, já que foi um sonho coletivo. Mas vocês já tiveram um compartilhamento astral onde você sonhou uma coisa e descobriu que uma outra pessoa teve um sonho parecido ou idêntico ao seu? Tipo, onde vocês começaram a ter uma conversa e do nada descobriram que, nossa, tivemos o mesmo sonho. Entendeu? Deixa aqui no comentário que eu vou estar lendo tudinho. Ou então, caso você queira enviar para mim, esse daqui é o e-mail. Por favor, lembre de colocar no assunto fato assombroso, que aí eu conto lá no outro quadro do canal. Cara, é algo literalmente surreal. Surreal. Gostaria de saber o que você achou desse vídeo, deixa aqui no comentário. Deixa o like caso você tenha gostado e compartilha com um amigo, entendeu? Vai que ele tenha um sonho para compartilhar com a gente. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito e até a próxima.